Mais uma vez, iniciamos nosso programa Encontros com a Cultura, hoje recebendo uma ilustre convidada, a professora doutora Clarice Zamonaro Cortez, uma das grandes camonistas do Brasil. Nós estamos dentro do projeto de extensão Sábados Literários, este ano homenageando a literatura portuguesa, uma vez que em 2015 a revista Orfeu completa 100 anos e a revista Orfeu foi um marco importantíssimo para a literatura lusitana e também, claro, a literatura brasileira. E hoje nós temos o prazer, então, de termos conosco, como eu já disse, a professora Clarice Zamonaro, que vai falar de um dos objetos de estudo e de paixão, que é Camões. Mas antes de falarmos de Camões, eu gostaria de perguntar para a professora como a professora Clarice vê hoje no Brasil a situação da literatura portuguesa. Então, eu também inicio agradecendo ao professor Edson pelo honroso convite de participar dos Sábados Literários e o prazer de rever colegas, de falar um pouquinho daquilo que eu sei sobre Camões e sobre a literatura portuguesa. Eu acredito piamente que a literatura portuguesa no Brasil tem ainda um grande prestígio nas universidades. Eu tenho, ao longo da minha carreira, eu fui convidada e participei de vários colóquios, seminários. E o que eu vi, o que eu tenho visto, né, principalmente em estados como aqui no Paraná, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, na Bahia, a literatura portuguesa é bastante prestigiada ainda. Só que eu tenho uma ressalva. Esse prestígio é mais voltado para a literatura. Na realidade, os departamentos de literatura não acolhem muito bem, a princípio, o professor de literatura portuguesa. Eu falo pela minha experiência que eu fui para Maringá, eu fui do estado de São Paulo para Maringá, já com uma formação e com uma metodologia diferenciada. Não que Maringá não tenha metodologia, mas eu adquiri vários métodos e muitas lições de professores renomados e a princípio eu era a pessoa estranha no departamento, né? Porque primeiro por eu gostar dos portugueses e dos escritores portugueses, gostar de Portugal, e uma experiência que eu tive nas semanas de letras que nós tínhamos na UEM. Eu fazia teatro e os alunos gostavam muito de recitar poemas, as luzes todas eram apagadas, eles entravam com aquelas candeias e recitando, então aquilo. E como o público gostava, por ciúme dos colegas, eles começaram a me passar para as últimas apresentações, 10h15, que todo mundo já tomava o ônibus. Então há um prestígio, porque eu acho que nós temos grandes professores de literatura portuguesa no Brasil, que ainda escrevem, que ainda publicam, mas ao mesmo tempo há um certo ciúme, um certo desprezo, vamos assim dizer, aos profissionais que trabalham a literatura portuguesa. E entre os alunos, para encerrar essa primeira parte, são poucos os que se interessam pela pesquisa na literatura portuguesa, né? Eu acredito que também isso depende muito do professor, de chamar a atenção e fazer um trabalho de base com eles, né? Mas eu acredito que no Brasil a literatura portuguesa tem ainda um bom prestígio e ainda no futuro eu acredito que teremos grandes nomes, alunos que vêm se formando, que vêm se doutorando e que será a nova geração de professores que eu acredito muito que terá essa felicidade de continuar e prestigiando uma literatura que é a nossa raiz, né? Que nós temos lá as nossas raízes, é a nossa língua, embora seja escrita em português, fala de assuntos diferenciados, de outra cultura, mas que tem uma ligação muito grande conosco, né?
Então eu acredito que seja essa a minha visão. Dentro desse panorama da literatura portuguesa, professora Clarice, como começou o seu interesse pela figura do grande poeta Camões? Luís de Camões. A minha paixão pela literatura portuguesa foi no primeiro dia de aula, no segundo ano de letras. Eu tive uma professora que hoje já não está entre nós, Maria Lígia Marta Aiello, e ela era tão apaixonada por Camões que nas aulas ela não lia os textos, ela recitava. Então aquilo começou a me encantar e eu acabei me apaixonando tanto quanto ela, estudando Camões. E foi embora meu primeiro trabalhinho, como a gente chama, né, de especialização, tenha sido sobre essa de Queiroz. Mas, em seguida, o mestrado, eu já tinha um projeto de estudar os Lusíadas pela visão de Vênus, pelo caminho de Vênus. Então, eu fiz todo um traçado, né, desde o segundo canto, que Vênus aparece, até a Ilha dos Amores, e depois no canto 10º, que ela se transforma em Tétis, que ela já é Tétis, né? E eu fiz um trabalho voltado para isso. E não só o caminho de Vênus, o papel de Vênus, que na realidade Vênus tem um papel importantíssimo de mediadora entre os navegantes, né, e Deus, né? Ela serve como se fosse uma Nossa Senhora, ela tem esse papel. Mas eu estudei também, já iniciei pela linha de pesquisa da Unesp de Bauru, as imagens. Então eu estudei Botticelli, a Vênus de Botticelli se assemelha à Vênus do segundo canto, e as Vênus de Tiziano, que são as Vênus da Ilha dos Amores. Então eu fiz esse trabalho, um trabalho ainda despretensioso, porque foi uma dissertação de mestrado, mas que depois se transformou num projeto de doutorado para estudar realmente, além dos Lusíadas, a lírica. Então, no doutorado, eu trabalhei a questão do retrato. Estabeleci o retrato como um cânone do século XVI, e esse retrato na pintura italiana, na pintura holandesa e italiana, e nos poemas de Camões. Então eu estudei a lírica toda, né, e todos os Lusíadas numa tese de doutorado. Esse foi meu interesse, cresceu e continua, né, vivo dentro de mim, né? E aí, a partir desse momento em que a professora começou o estudo de Camões, viu o mestrado e depois ampliou no doutorado, as suas idas a Portugal também tornaram-se muito frequentes. Como foi esse impacto de uma brasileira que se apaixona no Brasil por um cânone da literatura portuguesa, de repente lá, no espaço em que ele nasceu, viveu? Como foi essa experiência? Essa experiência foi muito emocionante. A primeira viagem minha a Portugal foi em 1992, e eu, quando cheguei no Mosteiro dos Jerônimos, que eu me defrontei, né, que eu fiquei diante do túmulo de Camões, eu chorei como se fosse um parente meu, né? A emoção foi muito grande. E a partir dali eu corri as livrarias, eu entrei em contato com um dos maiores camonistas do mundo, que é o professor doutor Vitor Manuel de Aguirre Silva, que foi meu orientador no doutorado. E ele me cedeu muitos livros e me levou, né, para a universidade, me mostrou as teses e conversamos muito sobre Camões. Eu fiz parte de alguns grupos que ele organizava de estudiosos, de estudantes, né, e de estudiosos que vinham da Alemanha, que vinham da Holanda, que eram lusitanistas, estudiosos, né, a cultura lusófona. E isso foi crescendo o meu interesse pelo poeta, né? E eu fui assim mergulhando a cada dia, né? E a cada ano eu economizava o ano todo, deixava de comprar sapato, roupa, como uma mulher gosta de comprar, e eu ia todo mês, finalizava dezembro, passava o Natal com a família, e o Ano Novo eu já ia para Portugal e voltava em fevereiro, né? Então isso foi assim um estudo, uma dedicação de, na realidade, 11 anos seguidos. Que maravilha. Né, estudando Camões.
Minha querida, e me diga uma coisa, por exemplo, um dos objetivos dos sábados literários é fazer com que as pessoas sintam essa paixão que nós sentimos pela literatura e que saiam encantados, que saiam dali com vontade de ir a uma biblioteca e começar a estudar tudo de determinados autores, no nosso caso Camões. Para quem nunca viu, para quem nunca leu, para quem às vezes a gente chega na universidade e pergunta: já leram Camões? Nunca. É um ilustre desconhecido. Então, para quem não conhece, por onde começar? Olha, é uma pergunta meio difícil, porque cada professor pensa de uma maneira diferente. Como Luís de Camões é um representante maior da língua portuguesa, né, o maior poeta da língua portuguesa, eu não posso dizer que ele foi superado pelo Fernando Pessoa, mas Fernando Pessoa se igualou, né? Ele se autodenominou o Supra Camões. Eu acredito que conhecendo um pouquinho da vida dele, eu acho que é interessante que o aluno, eu nem diria o aluno, eu diria o estudioso. Eu só vou fazer um parênteses e contar o seguinte, que em Maringá tem o Centro Português, nós temos o Centro Português em Maringá. E todos os anos, no mês de junho, eu sou nem mais convidada, mas eu já sou convocada para ir falar, porque dia 10 de junho é o dia de Camões, né? Dia 10. Então, todo ano eu vou ao Centro Português de Maringá, que é um clube muito bonito, cuidado por portugueses, toda a colônia portuguesa de Maringá vai lá assistir, e eu já não tenho mais temas para discutir com eles, para mostrar. Então, o que eu fiz, por exemplo, para esse público que é absolutamente leigo, que são portugueses, casados com brasileiros, que levam os filhos, que levam amigos, que pessoas que vão ouvir sobre Camões. Olha, tem uma professora lá que vai falar sobre Camões, né? Então a minha responsabilidade era muito grande. Eu sempre começava contando alguma coisa, lia um texto em primeira mão, para eles terem um impacto, e começava revertendo, falando dele, da vida, das obras, e depois eu trabalhava um tema, né, porque Camões tem uma temática bastante variada, e antes disso eu discutia com o diretor lá do clube o que ele gostaria que eu falasse esse ano, tal, né, e ele sempre me pedia isso: olha, mostra lá as fotos que você tem, as pinturas que falam do rosto dele, que tem pessoas que nem sabem quem era, quem foi, né? Então eu acho que no curso de letras, não. No curso de letras a gente já tem um programa, né? Eu nunca começo com a biografia. A gente fala: ó, se vocês querem conhecer melhor o poeta, leiam sobre a vida dele. Ele teve uma vida complicada, era um homem muito briguento, muito namorador, né? Então essas palavras já chamam a atenção dos alunos. Mas para o leigo, eu acho que é bom conversar um pouquinho sobre quem foi essa pessoa, a importância que ele teve no reino. Ele foi exilado, ele foi várias vezes, né, para outros países, para a Índia. Então, contar um pouquinho e já nessa trajetória, já ir colocando determinados textos que vão exemplificando essa luta, essa vida, esse amor, etc, etc. E um dos temas que eu acredito que mais chama atenção para esse público leigo é o tema do amor. Como Camões cantou o amor, né? Eu acho que aí chama bastante atenção. E um outro tema que eu já apresentei já 2 vezes é sobre os Lusíadas, que é um livro muito difícil, um poema épico, mas mostrando, por exemplo, pinturas que exemplificam o mercantilismo da época, os navegadores, a bússola, como eles enxergavam o mundo. E a partir daí dessas figuras, dessas ilustrações, o texto, né? Ressaltando o modo como ele conta essa aventura que foi a viagem de Vasco da Gama. Então eu acho que são esses aspectos assim diferenciados, né, que chamam bastante atenção. E quando a gente pensa por exemplo, quando a gente pensa em Camões, geralmente os livros trazem sempre aquela vertente Camões lírico, Camões épico, e
não muito esporadicamente, mas agora parece que está começando a surgir um interesse muito grande pelo teatro. Pelo dramático. Inclusive o Márcio Muniz, que é da Universidade Federal da Bahia, ele acabou de, acho que o ano passado, se não me falha a memória, reescrever um livro acerca das obras dramáticas do Camões. Para esse jovem, para esta pessoa que está querendo adentrar nesse universo camoniano que é apaixonante, o caminho seria pela lírica, pela épica ou pela dramaturgia? Eu acredito que seja pela lírica. Tá. Porque a lírica tem vários temas. Não só o amor tem a mulher, que é o que eu vou apresentar amanhã, né? A questão do retrato da mulher, como que o Camões vê a mulher, né? Os vários aspectos femininos. Tem a natureza, né? Também ele trata da natureza. Tem o Camões filosófico, que é um outro viés muito interessante de se trabalhar. Já é um público um pouco mais seleto, falar em Aristóteles, em Platão, em Plotino, não é? Em Marcílio Fitino, né? Então já fica um pouco mais assim sofisticada, mas eu acredito que a lírica chame mais atenção nesse aspecto, né? Da variedade temática que a lírica oferece. Os Lusíadas não deixa de ser interessante também. Há momentos que, ou melhor dizendo, eu tive momentos lá nessas experiências, não só para um público leigo, como também para outras plateias acadêmicas, de falar especificamente nos Lusíadas. Então nós temos assim vários aspectos que nós podemos também discutir sobre os Lusíadas, né? A questão da política da época, da política da terra, das conquistas, até onde chegou, a questão, por exemplo, só o canto nono, que é um canto emblemático no sentido da Ilha dos Amores. Eu tenho um estudo muito interessante que eu fiz lá em Braga, junto à professora Guiari Silva, que me cedeu um material inédito, riquíssimo, que não sai da universidade, e fala dessa geografia da Ilha dos Amores. Então tem várias hipóteses que essa ilha existiu, não existiu, geograficamente tem indícios que ela tem existido, e mais, depois ideologicamente não, né? Porque aí ele vai para o lado da fantasia, ele vai para o nível da fantasia. Então há vários níveis de conversa, de introdução de aspectos, e a obra de Camões como um todo, tanto a lírica, a dramática quanto a épica, é inesgotável. É uma obra inesgotável, um acervo que para várias gerações não se pode perder, né? Não se pode deixar de estudar. Minha querida, vamos entrar em outro assunto, porque senão Camões nos leva aí para caminhos ad eterno. Quando a gente pensa nessa vertente literatura e outras linguagens, nós temos atualmente um nicho muito forte entre literatura e pintura. E claro que quando a gente pensa em literatura e pintura, o nome da professora Clarice Zamonaro é um nome que vem muito forte como um dos ícones, como uma das primeiras pessoas a estudarem isso. Tanto é que o famoso livro de teoria literária elaborado por vocês lá na Universidade de Maringá é um livro base, não adianta. Todo mundo que trabalha com teoria da literatura tem que passar pelo livro Teoria Literária da UEM. E o capítulo da professora dedicado à literatura e pintura é muito bem recebido, muito bem conceituado. Como nasceu? Bem, essa pesquisa vem de há muito tempo já do mestrado. Eu comecei, na realidade, a estudar a pintura porque o programa de mestrado da Unesp de Bauru era poéticas visuais. Então eu sou mestre em poéticas visuais, e eu estudei, tive que voltar a fazer no curso de graduação um curso de História da Arte para poder conhecer, foi uma exigência da minha orientadora, para conhecer toda essa evolução da arte e me fixar no século XVI, que na realidade foi o que eu estudei, né?
a pintura italiana. Então há um embasamento teórico muito grande, e isso começa, não é uma ciência nova, porque começa com Sócrates. Sócrates já pensava nessa questão da imagem que atrapalharia a palavra. Ele tinha verdadeiro pavor das imagens, porque as imagens iriam atrapalhar o discurso. Então isso começa lá na Antiguidade Clássica. Há pessoas que pensam que é uma ciência nova, contemporânea, quando que não é. A bibliografia é riquíssima, a grande maioria é escrita em italiano e um pouco em francês. Esse interesse cresceu pelas disciplinas que eu fiz lá na Unesp e pela paixão que eu sempre tive desde menina, de folhear livros de pinturas, de visitar galerias, né, quando mocinha, quando menina, sempre que podia, morando no estado de São Paulo, que eu sou paulista, sempre ia aos museus em São Paulo, no MASP, na USP. Então esse gosto pela pintura sempre foi o meu forte, né? Sempre esteve presente. E no estudo da literatura isso juntou, né? O que eu amo a literatura e amo a pintura. Então foi um estudo assim muito gratificante que eu fiz. Comprei muitos livros e ainda compro, ainda temos assim muitas publicações, mas eu não sou a principal figura no Brasil, não. Tem pessoas muito mais importantes, e minha ex-orientadora de mestrado, a doutora Annelise Salzedas, que é da Unesp de Bauru, e muitos outros estudiosos que completam essa visão. Professora Clarice, fale-nos um pouco agora do seu pós-doc. Sim. A gente sabe que a professora, parece que aí no pós-doc mudou de tonalidade. Começou uma nova paixão, né? Resolveu mudar um pouco, sair um pouco do século XVI, sair um pouco do XIX. Sim. Conte um pouco para nós essa história. O meu interesse pela Idade Média também veio junto com o interesse que eu tenho pelo século XVI. Para se estudar o século XVI, tem que se considerar o século XIX, a Idade Média primeiro. Né? Então eu fiz todo esse percurso, inclusive na tese de doutorado eu faço um trabalho, esse sim eu posso dizer que é inédito, um trabalho com três cantigas medievais, que eu traço um políptico. Primeiro um tríptico, que são 3, e depois ampliei, que eu chamo de polípticos, que são aquelas telas, aqueles trabalhos da pintura medieval, que eram feitos em madeira, talhada. E o tríptico, por exemplo, são 3 cantigas que falam da mesma personagem, que depois, na Medida Velha, Camões retrata, que é a da Leonor, né? Então, na pintura medieval eram feitos de madeira, tanto você podia começar a leitura do meio para a direita, ou do meio para a esquerda, ou da esquerda até chegar na direita. E o políptico são vários, né? Várias telas que você também pode fazer esse jogo de leitura. Então eu comecei estudando um pouquinho da arte medieval para poder chegar e estudando, por exemplo, as cantigas, a cantiga de amor e de amigo, que vão embasar a medida nova, a medida velha de Camões, e também a medida nova nos sonetos, né? Nós vamos ter todo aquele tratamento com a senhora, com a dama, aquele distanciamento, né? Só que Camões dá um outro relevo a isso tudo. E nas pesquisas da universidade, que são obrigatórias o professor ter um projeto de pesquisa, eu fiz vários com pintura e tal, e século XVI, e alunos e tal, e me voltei para a Idade Média. Por quê? Eu fui convidada pelo Departamento de Educação, que é organizado pela professora Terezinha Oliveira, que é uma grande professora, ela trabalha a universidade na Idade Média, e todos os grandes nomes da Universidade da Idade Média, e ela me convidou para fazer parte, porque ela queria fazer um trabalho interdisciplinar, e queria que a literatura viesse também. E juntas nós começamos então a organizar esse grupo. Eu tive 10 alunos de letras que me acompanharam, ela tinha mais ou menos o mesmo
número de alunos. Daí saíram várias dissertações de mestrado, curso de especialização, né? E começamos então a estudar a Idade Média como educação, e isso também nós trabalhamos a literatura. E o que eu fiz na literatura medieval em termos de educação? A Cantiga de Amigo, a Menina Submissa à Mãe, né? Então fiz todo esse trabalho, fizemos um levantamento de 500 cantigas. Foi um trabalho de fôlego, eu tinha um grupo muito bom de alunos. E esse trabalho, depois se juntou uma professora de filologia que também se interessou, veio estudar todo o trabalho. Então nós fizemos um trabalho intenso, imenso, foram uns 4 anos mais ou menos, que me deu base para esse pós-doutorado. Bom, então eu já tenho todo esse acervo, essas cantigas e tal, e o que eu vou estudar agora? Eu quero estudar, como eu pertenço a um grupo de pesquisa da Federal Fluminense que estuda o espaço e a paisagem na literatura, com a professora Aida Alves, e ela me sugeriu, ela falou, então estude a paisagem na poesia medieval. Então eu fui em busca, fiquei 1 ano, né, pesquisando isso lá na Federal Fluminense, que tem uma biblioteca primorosa, na UERJ, sob o comando, sob a orientação, não é nem orientação, mas a tutela, né, que a gente chama no pós-doc, da professora Maria do Amparo Maleval, que também é um grande nome no Brasil nos estudos medievais. E aí nós fizemos esse grupo, eu estudei, fiz um trabalho intenso e me juntei com um colega de Goiânia, que também estuda o medievo, que estudou toda a questão da iconografia, né, que tinha também das ilustrações da Idade Média, e formamos esse grupo forte, e hoje eu continuo estudando as cantigas, mas eu nunca deixo de lado Camões. Então eu estudei as cantigas de Amor e Amigo, de uma forma bem aprofundada, estudei muito isso, ainda orientei várias dissertações que já estão defendidas, e hoje eu estudo as cantigas de Santa Maria do Afonso X, que estou agora pertencendo a um grupo de estudos na história, que é o LEAN, o Laboratório de Estudos Antigos e Medievais. Vejam como eu transito pela educação, pela história, pelas artes, né? E eu participo desse grupo, desse laboratório, sou membro mesmo ativo desse laboratório, e faço parte até de bancas de história. Acabei de fazer parte de uma banca que estudou as guerras lá do Fernando III. Eu falei, bom, eu vou ter que estudar o Fernando III agora, né? Então, são coisas que a gente vai estudando e não para nunca, porque é uma verdadeira paixão. A Idade Média é uma riqueza que só quem não estuda não pode imaginar, né? A riqueza da literatura, da história, da filosofia, e é inesgotável, é uma paixão assim que não tem nome. Minha querida Clarice, mais alguma coisa acerca dos estudos medievais? Acerca dos estudos medievais eu tenho uma grande notícia, uma grande novidade. A UEM, há 2 anos atrás, ou 3, eu não sei bem o certo, foi aprovado o curso de graduação em música. E 2 professores do departamento de música são obrigados a fazer mestrado, e vieram me procurar para eu ser co-orientadora, porque eles queriam estudar a letra da música. Ela é a primeira, a professora Andréia, é maestrina e muito boa, veio de São Paulo também, e ela estudou Drummond, e há um musicista em São Paulo, um compositor, que musicalizou vários poemas de Drummond. Então, para ela poder trabalhar a parte musical, ela me procurou para o estudo da poesia. Então, eu fui co-orientadora nesse sentido. E o John, que é um cearense, que veio também para Maringá, é um barítono, uma voz potente, maravilhosa, fez 2 disciplinas e estudou também a imagem, as letras do Nordeste, das músicas do Nordeste, de vários compositores, que agora não me recordo o nome, e estudou a imagem comigo, né? O que a letra da música projeta, então a imagem que emana do texto.
E nesses vai-vens, né, da música e da poesia, um professor da universidade, do curso de música, ficou sabendo que eu estava fazendo esse projeto de estudos medievais e andou estudando, assistindo a algumas reuniões e tais. E um dia eles fizeram uma grande surpresa numa festa que teve na UEM. Eles, sem eu saber, eles construíram os instrumentos medievais, ensaiaram 5 cantigas de Santa Maria e me chamaram lá na frente, abaixaram as luzes e entraram como se fosse na Idade Média com aquele sinete tocando e cantaram as cantigas de Santa Maria. Foi assim uma emoção que não tem como traduzir, né? E a partir daí criou-se uma disciplina no curso de música de poesia e canto medieval. E aí qual foi o papel aqui da professora? Não fui dar as aulas, mas constantemente eles me chamam para fazer a leitura dos textos do Afonso X. Por quê? Porque foram escritos em galego-português. E como eu tive vários estágios, que eu fui em Santiago de Compostela, com a professora Mercedes Breia, que é uma grande amiga, uma grande professora de cantigas, né? Ela tem várias publicações, e lia comigo para eu saber bem a pronúncia do galego, do galego-português. Então eu treino esse grupo até hoje. Pelo menos umas 2 vezes ao mês eu vou na aula e leio com eles, e aí eles cantam e eu também canto. Então veja, Edson, como as reverberações, como a literatura, né, de uma maneira. Agora a gente volta lá para o início da entrevista, ela tem um poder muito grande e alunos que nunca tinham ouvido são verdadeiros apaixonados pelas cantigas. Que maravilha, né? Então é um trabalho muito gratificante. Voltando aí à questão da minha aposentadoria, eu ainda continuo na pós-graduação, porque eu ainda estou com vários doutorandos e mestrandos sob a minha responsabilidade. Continuo dando disciplina na pós, que estou agora atualmente com literatura, teorias críticas, que eu tenho 2 disciplinas, e o texto da linguagem poética também, a teoria da linguagem poética. Então a minha pretensão é continuar ainda até esses alunos terminarem, mas já estou convidada pela Unesp de Bauru para fazer parte do programa de pós-graduação e já tenho uma disciplina que eu vou ministrar agora no 2º semestre como professor efetivo de lá. Então a aposentadoria na realidade foi só um acontecimento né, da nossa vida, que todos nós devemos nos aposentar para usufruir desse direito, mas enquanto Deus me der saúde, me der lucidez, eu ainda quero continuar trabalhando com a literatura. Que maravilha. Bom, então nós recebemos a professora Clarice nos Sábados Literários, em que ela falou da sua paixão. São várias paixões, mas uma paixão central, sem sombra de dúvida, é Camões. E hoje nós recebemos a professora Clarice aqui com muito prazer na nossa casa, né, nesse café maravilhoso, regado à literatura, regado a paixões, e foi muito bom saber das vertentes apaixonantes desenvolvidas na pesquisa acadêmica da professora, como pintura, Camões e agora o medievo. Sim. E é uma alegria imensa a gente saber que a aposentadoria só serviu de pretexto para novos voos. Sim. Então agradecer imensamente, professora, e pedir agora então que a senhora encerre esse nosso bate-papo, deixando aí uma mensagem para os nossos telespectadores a respeito da nossa literatura tão amada, literatura portuguesa. Bem, eu também agradeço imensamente, me sinto honrada com esse convite, que eu aceitei prontamente desde o primeiro e-mail. Né? Não me lembrava bem do professor Edson, mas depois, quando ele se identificou, eu me lembrei, nos conhecemos num concurso. E o que eu tenho para dizer a respeito da literatura é que eu acredito que a literatura nos dá lições de vida. Né? E eu tenho pena das pessoas que não gostam de ler, porque a leitura é
é a base para tudo. Não precisa ser só literatura, poesia, como é o meu caso, que já é uma leitura específica, embora eu também leia outras coisas, eu também gosto de ler, sou na realidade viciada em leitura. Mas eu acredito que a literatura é o que nós fazemos pouco no Brasil, é a nossa preservação da cultura, né, do nosso pensamento, da nossa cultura, das nossas tradições. Então eu acredito que os países que fazem isso, como é o caso de Portugal, por exemplo, que até nas propagandas de televisão tem literatura, né? Eu gostaria imensamente de ver o nosso querido Brasil, um pouco mais ativo nesse sentido, de mais incentivo de leitura, mais programas de leitura para criança, para jovem. E eu acredito que o futuro, né, seja esse, mesmo sendo o e-book, que é uma tristeza, mas que seja literatura. Eu agradeço muito a oportunidade e deixo um abraço aí para todos vocês. O recado está dado. Leiam e sejam felizes, né? Então, finalizamos aqui o nosso programa Encontros com a Cultura e semana que vem teremos mais.